Olá pessoal, esse vídeo é uma continuação de um vídeo anterior no qual eu comecei a explicação das diferentes assembleias romanas. Lembrando que magistraturas mais assembleias formam a essência do governo republicano, desse longo período republicano na história de Roma. No vídeo passado, nós falamos sobre o Senado e nesse vídeo nós vamos tentar falar sobre as demais assembleias. Mais uma vez, eu estou chamando em nossa ajuda aqui o artigo chamado Poder e Processo no Poder sob a República Romana, sob a Constituição da República Romana, de Corey Brennan, que está contido aqui no Cambridge Companion to the Roman Republic, editado por Harriet Flower. As outras assembleias que a gente pode mencionar, para além do Senado, são assembleias do povo, são reuniões do povo. Então, eles não são chamados de concilium, como o Senado era chamado, mas são chamados de comícios. Nós temos na República Romana cerca de 3 comícios principais. Nós temos o comício por cúrias, o comício por centúrias e o comício das tribos. O comício por cúrias, ele já existia também no período real. Esse comício por cúrias, ele perde praticamente todas as suas funções no período republicano, mas ele permanece como um órgão quase que simbólico, uma vez que os cônsules e os pretores, que eram aqueles magistrados cum imperium, uma vez que eles eram eleitos pelas outras assembleias, que nós vamos falar mais adiante, eles recebiam o imperium desses comícios por cúrias. Mas esse poder se torna quase que só simbólico ao longo da República, pelo menos é o que as nossas fontes todas aqui indicam, diferentemente do que foi na realeza. Então não vamos perder muito mais tempo com assembleias por cúrias e vamos falar das duas que são verdadeiramente importantes e interessantes ao longo do período republicano. Primeira delas, assembleia por centúria, né, ou comitia centuriata. Essa assembleia por centúrias era uma assembleia que reunia todo o povo de Roma, né, o populus de Roma, e esse populus se reunia fora da cidade de Roma, fora do Pomerium, numa região descampada que havia proximamente a Roma, chamada Campo de Marte. E a ideia, pessoal, é a seguinte, a gente tem que fazer uma diferença, que às vezes para nós, no nosso período é difícil de entender, que é o seguinte, não havia exército, exatamente. Aí você fala assim, como assim? Roma não tinha exército? Tudo que eu sei de Roma, eu imagino lá um monte de soldado, um monte de legionários, eu tenho aquela imagem do centurião romano. Como é que você está falando que não havia exército? Não havia exército no sentido de não havia forças armadas profissionais, mesmo que conscritas, né, como é no nosso caso do Brasil, mas profissionais e organizadas como um órgão do Estado. Não havia essa separação que a gente tem hoje. Eu, por exemplo, me apresentei ao Exército, né, quando eu completei jovem, né, no ano que você completar 18 anos, me apresentei ao Exército e fui dispensado por excesso de contingente. Então eu nunca tive uma vida militar. E isso é a imensa maioria da população brasileira nunca teve uma vida militar. Quem tem uma vida militar? Ou quem é conscrito, que fica ali por um ano, né, acredito, acho que é um ano servindo ao Exército, ou quem faz concurso para o Exército. Então, ou para as Forças Armadas em geral, né? Então, a gente tem um corpo militar de concursados, são servidores públicos, né? Então, do mesmo jeito que eu tenho professor, que eu tenho juiz, que eu tenho policial, eu tenho servidores concursados que são militares. Em Roma não havia isso. Assim como em toda a antiguidade, isso não acontecia. Isso vai acontecer muito posteriormente em Roma, de a gente ter um exército verdadeiramente profissional, ou um exército de mercenários, enfim. Nesse período republicano, o próprio cidadão romano ia para a guerra. Então, imaginem vocês que nós, cidadãos brasileiros ou belo-horizontinos, poderíamos ser convocados para uma batalha, né? Já que não há o soldado, não há o 12BI, não há o batalhão de infantaria, não há o batalhão mecânico, não existe nada disso.
E quando a gente ia servir essa posição, né, eu ia lá ser convocado para contribuir numa guerra, numa batalha, para defender a cidade, não era também o governo que me dava as armas. O próprio cidadão, ele ficava encarregado de comprar as suas armas e se equipar para ir àquela batalha, àquela campanha. Então, é muito importante a gente entender essa diferença para a gente entender da importância que é a comícia centuriata. Ou seja, a importância que é uma assembleia que reúne os cidadãos de Roma, mas reúne os cidadãos de Roma enquanto no exercício da sua função militar. Então, se a gente simplesmente traduzir comícia centuriata com essa ideia, é a Assembleia do Exército. Não é. É a Assembleia, né? É a comícia, é a reunião dos cidadãos romanos, porque todo cidadão romano tem uma função militar. E aí essa reunião era feita fora da cidade, fora do Pomerium, o local civil. Então, fora da cidade você já é um militar, e ela atribuía, a principal função dela, gente, olha como é que é coerente esse raciocínio. A principal função dela era de eleger os magistrados cum imperium. Então, essa assembleia, ela elegia os cônsules e os pretores. Por quê? Nós não somos os cidadãos de Roma, nós não estamos indo ali atravessar o rio, atravessar aquela montanha, e nós não estamos indo enfrentar os etruscos. Quem está indo sou eu, é o meu vizinho, é o meu filho, é meu sogro. Nós, quem ia para a batalha eram os homens, então somos nós que estamos indo. Então, peraí, quem que vai escolher o general que vai comandar a gente pode fazer esse raciocínio, somos nós aqui. Né? Então é uma coisa bem tribal nesse sentido. Né? Claro que isso vai crescendo, se tornando mais complexo, vai evoluindo ao longo da República, vai se transformando ao longo da República, mas eu consigo entender e pensar melhor que o princípio fundamental é esse aí. E o segundo princípio é o princípio de que eu já mencionei, de que cada cidadão romano tinha que se armar. Gente, arma é caro, né? A arma não é um negócio barato. Então vocês imaginem uma sociedade ali antiga, que não tinha indústria, que não tinha fábrica. Eu não podia simplesmente, não vou falar o nome da loja para não fazer propaganda, mas eu não podia simplesmente ir numa loja e comprar uma espada daquela marca, porque a fábrica de espadas daquela marca faz boas espadas. Né? Então era algo muito caro. Né? Então vocês pensem bem que conforme eu tinha classes diferentes, eu tinha cidadãos mais ricos, e esses cidadãos mais ricos eles iam melhor equipados, eles iam com mais armas para aquela assembleia, né? Ou para a guerra que eles iam depois. E os cidadãos mais pobres, eles iam com armas mais simples. Existem até vários relatos sobre cada uma das diferentes classes que compunham a comícia centuriata, a pessoas que iam com cavalo, né, que compunham essa assembleia com cavalos. Né? Não é que eles iam com as armas para a assembleia, tá, gente? Me expressei mal. O que eu quero dizer é que ela era organizada conforme o equipamento que essas pessoas pudessem levar para a guerra. Até uma das possíveis, isso é uma curiosidade interessante, uma das possíveis origens que a gente tem da palavra assíduo vem de asses, que era a moeda de Roma, e possivelmente assíduo vem de ascendare, aquele que podia contribuir com dinheiro para a guerra, o rico. E aquela classe mais baixa, que não podia contribuir com dinheiro, ela podia contribuir só com o próprio corpo. Ou seja, só com os próprios filhos. Então eram os prolem dare. Então um dava dinheiro, os assíduos, e outro dava o próprio corpo e os próprios filhos, os proletários. Eu vou ler aqui como que era essa organização dessa assembleia, que ela é bem complexa. Eu também vou deixar um vídeo super legal, eu não vou nem ousar refazer esse vídeo, que ele mostra exatamente como que era o processo eleitoral na comícia centuriata, o processo justamente de escolha dos cônsules e dos pretores. Então, olha só, como que ela era constituída?
A tradição nos conta, gente, mas provavelmente isso não é verdade, tá? A tradição nos conta, Sérvio Túlio, que foi um dos reis romanos, segundo Tito Livio, teria criado essa comícia centuriata. Mas enfim, isso é só o que a tradição nos conta. Então, como que ela era constituída? Ela tinha, primeiramente, os equites, que era a classe de cavalaria, e os pedites, que era a classe de infantaria. Os equites eram a classe mais alta e os pedites eram divididos em subclasses, possivelmente em 5 diferentes subclasses. Esses equites e os pedites formavam 188 centúrias. Né? Centúrias eram os agrupamentos do exército romano. Centúria, gente, não são 100 homens. Isso variou demais ao longo da história. Podemos pensar em centúria como um pelotão. Né? Não pensa que centúrias são 100, porque isso variou. E depois se adicionava a essas 188 classes 188 centúrias, perdão. Então, nós temos os equites e 5 classes de infantaria. Depois se adicionava 5 centúrias desarmadas, pessoal da logística, pessoal do suporte. A maioria do voto dessas 193 unidades de voto tomava as decisões. Então, importante dizer isso, o voto não era por cabeça, o voto era por centúria. Então, havia, na verdade, 193 votos possíveis. Então, eles elegiam o cônsul, eles elegiam o pretor e eles também aprovavam importantes leis, chamadas de os pedidos de leis, né, os projetos de leis, eram chamados de rogaciones, e uma vez que eles eram aprovados por essa Assembleia, eles ganhavam o nome de lex, plural leges. Então, o que é a lex mesmo? Nós vamos ver isso depois, novamente, quando a gente for falar das fontes do direito romano. Já falamos lá no vídeo sobre o Senado, sobre o Conselho do Senado, né, os Senatus Consultus, né, e agora nós estamos falando da lex aprovada pela Assembleia dos Centuriões, né, a Comícia Centuriata. E, por fim, ela votava também a guerra e a paz. Uma última função importante dessa Assembleia era eleger os censores e ela também conduzia julgamentos caso a pena a ser aplicada ao julgado fosse a pena de morte. Então, pessoal, para a gente entender a República Romana, esqueçam a noção de tripartição de poderes, esqueçam a noção de tripartição de poderes que a gente tem no Brasil, tá? Não achem que o Senado da República Romana é o nosso Senado. Não tem nada a ver. Esqueçam isso tudo. O Senado tem uma função, como a gente já disse, de conselho aos magistrados, mas efetivamente é o Senado que governa. Os magistrados também estão lá no meio, né? Mas efetivamente é o Senado que governa. Nós temos uma Assembleia composta pelo povo romano na sua condição militar, que tem um monte de função. A gente viu que tem função eleitoral, tem função legislativa e tem função judicial. Então esqueçam essa ideia de pensar, aqui é o tribunal, aqui é o legislativo, esse aqui é o juiz. Não vamos pensar isso não, porque senão cometemos o crime de anacronismo, que foi o que a gente já comentou. Por fim, a última assembleia que nós vamos comentar aqui nesse vídeo é a Assembleia Tribal, os chamados Comitia Tributa. Essa divisão era como se fosse uma divisão civil da população romana. Então, nós falamos dos comícios por centúrias, que era o cidadão romano na condição de militar. E o cidadão romano na condição de civil? Ele decidia sobre assuntos civis. Ele votava sobre assuntos civis. Então, esses comícios por tribos, eles eram organizados em tribos. Tribo, gente, é como se fosse a seção eleitoral, vamos dizer assim. Então, a cidade de Roma possuía 4 tribos e havia 31 tribos rurais. Ou seja, aqueles cidadãos que não moravam em Roma, eles eram alocados nessas 31 tribos rurais, dando 35 tribos diferentes. Essas assembleias tribais eram presididas pelos cônsules e pelos pretores. Os votos também não eram por cabeça, mas os votos eram por tribo. E a maioria das tribos
tomava as decisões. Ela também votava legislação, ela elegia os magistrados menores, os magistrados sem império, né? E conduzia alguns julgamentos populares se a penalidade fosse multa. Então, quer dizer, ela era como se fosse o par da Assembleia por centúria, só que na sua função civil. Eu também vou deixar um outro vídeo que explica o processo eleitoral de votação dentro da Comícia Tributa, que também é super complicado. Esse vídeo é muito interessante, eu não ouso fazer uma explicação melhor do que esse vídeo. Vocês vão ver a complicação que era e como que se dava esse processo eleitoral. Falei que eu ia falar só mais dessa Assembleia e eu vou deixar então para o outro vídeo as duas últimas formas interessantes, importantes de conselhos e de reuniões que havia na República Romana, que era o concílio da plebe e os côncios. Tá? Pessoal, abraço, muito obrigado.